Graça e paz, povo de Deus, Newton Revair com mais um Vigilantes da Torre, seu canal 100% cristão. Meu muito obrigado a cada inscrito que está chegando. Gente, vocês não sabem a alegria que eu fico quando chega mais e mais inscritos. Estamos rumando na meta de 1000 inscritos e estou muito feliz com o crescimento do canal, com as pessoas que estão chegando para fazer parte da família Vigilante. Mas, sem mais delongas, bora pro vídeo. Nosso vídeo de hoje é sobre temas difíceis da Bíblia. Vamos falar sobre alguns tópicos que muita gente, no caso, se enrosca e não consegue compreender, e outras tantas, no caso, geram até mesmo confusão. O primeiro tópico é: Satanás, no livro de Jó, ele entrou no céu, ele pôde entrar no céu? Primeiro que nós fizemos esta alegoria na nossa cabeça de que aquele lugar era o céu. Mas a Bíblia não mostra que aquele lugar é do céu, aonde é a morada de Deus. Diz que os anjos se reuniram na presença do Senhor. Ele poderia estar em qualquer dimensão, qualquer uma dimensão. Aí a Bíblia diz que os anjos se reuniram na presença do Senhor, e no meio deles entrou então Satanás. E o diálogo começou a partir dali. E ele entra lá com o direito que lhe é cabido, o direito de ser o acusador dos santos, conforme nos frisa Apocalipse capítulo 12, versículo de número 10. Que a função dele, como nos diz a palavra, é ser o acusador dos santos perante Deus. Então ele estava ali única e exclusivamente nesta função. Tanto é que, no caso, se Deus não quisesse que ele entrasse, ele não iria entrar. Porque Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Não tem como, tipo, ele entrou no meio da multidão, não vi. Deus tem olhos em todos os lugares. Ele vê todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Até mesmo aquilo que ainda não aconteceu, ele já sabe que vai acontecer. Para a nossa mentalidade humana, é difícil a gente entender um conceito desse. Por isso mesmo que ele é Deus. Que se fosse fácil de entender, ele era um ser humano. Nosso segundo tópico é predestinação. Afinal de contas, Deus escolhe uns para vencer e outros para perder. Deus tem filhos prediletos. E a Bíblia nos diz que não. Não existe esse negócio de filhos prediletos, queridinhos do papai. Não, não tem isso. Então, o que é a predestinação então? A predestinação é que todos os seres humanos no planeta Terra estão predestinados à salvação. Ou seja, o ônibus salvação está com as portas abertas para todos. Chegar a este ponto, salvação, vai depender de mim e de você. E aí alguns dizem assim: mas o homem não pode escolher Deus. O homem é mau, o homem é Deus que traz. Sim, Deus traz, Deus proporciona com que, no caso, nos acheguemos a Ele, porque é desejo dele também nos salvar. Não parte um desejo somente do ser humano de ser salvo, mas o desejo dele de nos salvar é muito maior. Por isso que tem pessoas que não estão nem aí para Deus. Vivem a vida despreocupadas, mas de repente chega um determinado dia que elas ouvem uma palavra e tem um encontro e aí tudo muda. Então, a predestinação, esse termo você não vai encontrar na Bíblia Sagrada escrito, vai encontrar o sentido, Então, predestinação. Você vai estar, no caso, predestinado à salvação. Mas, se acontecer qualquer coisa que você escolher sair, você está fora.
E aí vem assim aquela coisa assim, ah, pode se perder a salvação? Pode. Ah, mas se nós somos filhos, pode alguém deixar de ser filho? Quando é que alguém deixa de ser filho? Quando ele está morto. Ah, mas ele está morto, mas mesmo assim ele é filho. Acabou, morreu. Pode haver, no caso, um vínculo de parentesco na lembrança. Mas ninguém sai apresentando por aí, esse é o meu falecido filho. Então, é isso que nós temos que prestar bem atenção. E hoje em dia, é muita bagunça teológica, porque as pessoas elas querem falar muito, mas querem pouco sentar para aprender o que a Bíblia diz. Xingam teólogos, batem teólogos, porque teólogo isso, teólogo aquilo, teólogo nada mais é do que alguém que se preocupe em sentar e aprender para poder falar. E hoje nós temos muitos faladores por aí. Gente que fala pelos cotovelos, fala que nem papagaio, mas não sabe um A do que está dizendo. Tiago nos expressa o texto dizendo que a melhor coisa é ouvir do que falar. Livre-arbítrio, outro tema teológico que não está na Bíblia, claro assim, o sentido dele está na Bíblia. Afinal de contas, Deus pode mudar o que eu quero? Pode. Por quê? Porque Ele é superior a tudo. Ele é Deus. Ele é supremo sobre tudo. Ele não vai te obrigar. Não. Mas eu e você, nós somos suscetíveis. E como suscetíveis, nós somos conduzidos com graça ao centro da vontade de Deus. Então Deus hipnotiza pessoas, Deus manipula a mente das pessoas para as pessoas fazerem o que Ele quer. Não. Nós vamos pelas nossas próprias vontades. Mas nada impede de que Deus haja em nós para que a nossa vontade se afine com a dele. Portanto, não tem como a gente afirmar assim categoricamente, você tal coisa está determinado para mim ser tal coisa, não vai ser mudado, nem Deus vai mudar. Isso é pura mentira, falácia, soberba. Estamos subjugados na mão de Deus. Nós temos que entender outra coisa também, meus irmãos, né? Tem muita gente por aí distorcendo a Bíblia. Não lê todos os textos, não compara o texto com outro texto para ver o que está se dizendo. Aí saem por aí abraçando um nicho somente e dizendo: eu sou pregador, eu prego só do apóstolo Paulo. Não, eu sou pregador, mas eu prego só do apóstolo Pedro. A igreja de Corinto, se você olhar ali o capítulo 2, 3 ali de Corinto, você vai ver que tinha um grupo que era assim. E estavam completamente errados todos. Então, nós precisamos prestar bem atenção. Para nós finalizarmos o último tema difícil na Bíblia, é a não existência do diabo e dos demônios. Tem gente que bate fielmente em cima disso aí, dizendo que os demônios não existem, dizendo que o diabo é um anjo caído, mas que o diabo está preso. Então, né, é como se a queda relatada na Bíblia fosse o seguinte: Satanás caiu, foi detido, aprisionado. Os demônios caíram, simplesmente desapareceram, deixaram de existir e pronto, ficou por essas. Só que Jesus ele fala muito, ele fala mais sobre o mundo espiritual, sobre o inferno, sobre demônios, muito mais do que ele fala sobre o céu. E aí eles dizem: não, demônio é do termo grego daimonions,
que significa inteligência. Esse é somente um dos significados do termo daimonium, que deriva a palavra demônio. É um só dos muitos significados. E a grande maioria dos outros significados remete à entidade maligna das trevas. Ah, mas isso daí é só para assustar as pessoas, para assustar os crentes, para as igrejas terem o domínio das pessoas. Não, não é. A Bíblia diz isso. Jesus fala. Determinada casta de demônio não sai se não for por meio de jejum e oração. E é da vontade de Satanás e seus demônios que as pessoas acreditem que eles não existem. Porque se eles não existem, você vai lutar contra quem? Se tudo é culpa do ser humano e da natureza humana, ele está de boa. Então você tem que ter muito cuidado com o que tu lê, para não gerar confusão e não gerar heresia. Cuidado com o que tu lê. Até mesmo tua Bíblia. A Revista e Corrigida é a tradução da Bíblia em português mais próxima dos originais bíblicos. Revista e Corrigida. Todas as outras, Revista Atualizada, né, a nova versão, a NVI, a nova linguagem de hoje, nova versão internacional, a linguagem de hoje, todas elas contêm ou erro ou contém a interpretação distorcida, ou seja, o sentido do que a palavra está dizendo muda porque a tradução variou. Então tem gente lendo essas aí porque é mais fácil de entender, a outra tem um texto muito rebuscado, eu não consigo entender, então eu pego a minha linguagem. Só que a nossa linguagem, o que acontece? Erro. E isso leva muita gente a pregar errado, muita gente a entender errado. E aí sai falando besteira por aí. Então, muito cuidado com o que tu lê. Um cidadão aqui no YouTube mesmo saiu pregando para as pessoas que a Bíblia contém erro. A Bíblia não tem erro. Em nenhuma tradução ela tem erro. A Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus. O que tem erro é a edição. Ou seja, lá na gráfica, na topografia, no momento de imprimir, se alguém não tem lá o setor de teste de qualidade lá para revisar, ocorre erros. Mas a Bíblia não tem erro. Aí diz o seguinte, a Bíblia tem erro. A Igreja Católica quer esconder as verdades de vocês, porque o cânon da Bíblia foi feito pela Igreja Católica. O cânon da Bíblia não foi feito pela Igreja Católica. Esse é o fator também que faz com que muita gente erre. O cânon bíblico foi fechado pelos judeus. A Igreja Católica no concílio lá só confirmou aquilo que já existia. Então, o fator de ter 66 livros, o cânon judaico fechou esse cânon. Então é por isso que nós não temos Macabeus, não temos Tobias, não temos Judite, não temos Bel e o Dragão, não temos os outros apócrifos todos. Porque além de gerar confusão, gera também heresia. Porque tem coisas que não batem com o texto sagrado. Que não, são textos que não têm inspiração de Deus. Servem para você entender a história. A história, show de bola. Mas, como conceito espiritual, não vale de nada. E aí tem os super crentes mandando as pessoas lerem isso aí. Só que se você não tem noção, conhecimento para entender a Bíblia como ela é, você não vai ter noção, conhecimento para entender os apócrifos. O adversário vai usar isso como porta para fazer uma bagunça na tua cabeça
e arrancar a tua fé. É esses achismos que faz com que nós temos um grande número de desviados nos dias de hoje. Por tristeza humana, com relacionamento humano, por confusão quanto à sua fé. Porque se você está verdadeiramente firme em Jesus Cristo, nada te arranca da presença dele. Glória a Deus. Nós vamos estar melhorando mais o nosso canal a partir desse mês, né? Nosso equipamento vai vir para nós termos vídeos melhores aí para vocês aí. Vamos até fazer uma edição melhor aqui. Então, peço as vossas orações e a vossa compreensão também, né? Se quiser, no caso, me seguir em uma rede social, temos aqui o meu Instagram, onde você pode, né, lá estar juntamente comigo. Quer, no caso, mandar aí um tema para nós abordarmos no nosso canal, entra aqui nos comentários aqui, né, aqui embaixo do vídeo, entra nos comentários, coloca assim, ó, hashtag tema, coloca assim, hashtag tema, e escreve aquilo que você quer ver aqui no canal, né? Quem sabe você tem uma pergunta bíblica, quem sabe você tem uma coisa que você precisa compreender, né? Então, coloca aí, né? Não vai, fale sobre tal coisa, né? E eu vou estar analisando esses temas que vão estar chegando e vou estar produzindo vídeos para vocês. Muito obrigado mais uma vez, povo. Graça e paz. Fique com Deus.